No último mês de 2022, a Janelle, ela deu a entender que foi a segunda esposa a abandonar o barco. E a Mary voltou a confessar também que o casamento dela com o Corey chegou a um beco sem saída. Dessa forma, agora só restam oficialmente Corey e Robin num casamento ex-poligâmico. A única pessoa que não sabia que isso poderia acontecer também, né, era o próprio Chernow Corey. Porque basta dar uma olhadinha para trás e nós, meros espectadores desse caos, já conseguimos dizer que eventualmente todas as mulheres acabariam pulando fora. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, @YNewsOficial, e considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. Basta assistir metade de um episódio de 4 Mulheres e um Marido para ver que o Corey não é exatamente um exemplo de marido carinhoso, né? Então a gente já pode eliminar aí de cara que ele conquistou as mulheres sendo um cavalheiro que impressiona alguém, né? Na verdade, só a Mary mesmo e a Robin tiveram um bom começo de relacionamento, mas foi só chegar às outras que a coisa desandou completamente. A Mary, como quase todo mundo já sabe, né, ela foi criada dentro de uma família poligâmica lá nos anos 70 e 80 em Utah. Ela ficou amiga da irmã do Corey, que se chama Christy, no final da década de 80, e foi assim que eles foram, né, apresentados. Depois de se conhecerem, Mary e Corey, eles levaram 2 meses mais ou menos para ficarem noivos e mais 6 meses também para poder se casar. Segundo a Mary, ela teve uma quedinha por ele logo de cara e se apaixonou também porque ela achava que o Corey era muito bonito e as atitudes dele causaram também uma boa impressão, né? Logo de cara ele falou sobre noivado, sobre planos para o futuro, e aí a Mary achou que seria uma boa ideia se casar com Chernow Corey. No livro que eles escreveram sobre a família, né, lá em 2012, o Corey até falou bem da sua primeira esposa, né, abre aspas, a Mary era tão fofa e doce quando eu a conheci que foi difícil para mim segurar a minha natureza romântica, fecha aspas. Se ele se define como um romântico, imagina o que ele pensa de uma pessoa que não é. Na época ele tinha 22 anos e a Mary tinha 19. Ela admitiu também, numa entrevista que eles já tinham, né, falado sobre um casamento plural, quando eles começaram a planejar a própria cerimônia, que ela estava muito animada com isso daí. O Corey também defendeu o seu modo de viver num texto no antigo blog, né, que a família tinha, apelando para o clássico "é a vontade de Deus", abre aspas. Nós escolhemos viver em uma família plural por vários motivos. E, acima de tudo, temos um testemunho de que é isso que Deus quer que a gente faça. E isso vai fazer de nós pessoas melhores. Nós valorizamos a família mais do que qualquer coisa, fecha aspas. Essa fala aí é a daquelas que envelheceu muito mal, né? Vamos ser sinceros, porque assim, todos os filhos do Corey detestam ele, o que comprova também que ele não valorizou a família, né, coisíssima nenhuma. Em 1993, cerca de 3 anos depois do casamento do Corey com a Mary, a Janelle, ela também entrou, né, oficialmente para a família, e na minha opinião foi assim de uma forma bem bizarra, né? E é por isso também que a coisa tá fadada, né? Tava, no caso, né? Fadada a dar errado, porque nada começou do jeito que deveria ter que ser começado. Voltando a Janelle, ela já era conhecida da Mary e do Corey desde que o casal ainda namorava, né? Na época, a Janelle estava passando pelo divórcio com o primeiro marido dela, que era ninguém mais, ninguém menos que o irmão da Mary. Ela chegou aí no casamento da então cunhada, né, a Mary, chegou aí no casamento da Janelle. No livro de memórias da família, a Janelle conta que ela conheceu o Adam, que é o irmão da Mary, quando eles estavam no ensino médio. E que, na verdade, ela se encantou mesmo pelo modo de viver da família dele, né? Ou seja, a poligamia. O Adam, ele não era muito ligado à religião e não curtia muito também o fundamentalismo, né, em que ele foi criado. O pior dessa história aí é que a mãe da Janelle, né, que se chama Cheryl, ela ficou apavorada de medo da filha estar entrando numa seita bizarra poligâmica. Errada não estava, só que a Cheryl conheceu o pai do Corey, né, que se chama William Wynne Brown, e aí ela entrou na seita bizarra antes mesmo da filha, né, se tornando a terceira esposa dele. Os dois foram casados também até ele falecer, né? Claramente, o casamento espiritual do Corey com a Janelle foi uma coisa muito arranjada, até porque eles só foram em um encontro e se casaram 2 semanas depois. O
próprio disse que foi uma coisa mais de compatibilidade, mesmo intelectual, né? Só que aí ele alega que achava ela muito bonita também. Enfim, a Christine entrou na jogada no ano seguinte, em 94. Ela também vinha de uma família que era poligâmica, e assim como a Janelle, ela já conhecia também a Mary e o Cody desde que eles estavam namorandinho. Ela afirma também que tinha uma queda enorme pelo Cody, mas no livro da família o Cody fala que ele demorou muitos anos para poder desenvolver um sentimento por ela, porque, nas palavras dele, ela era gordinha. Antes de colocar a Christine na família, o Cody e a Mary estavam de olho numa outra moça que ainda era menor de idade. E quem assistiu ao documentário Rezar e Obedecer, da Netflix, que eu recomendo que vocês assistam, sabe que é muito comum nessas seitas aí fundamentalistas, né, dos homens irem atrás de mulheres muito mais novas. Então, quando a Christine, viu essa novinha aí, ela meio que desistiu de entrar para a família. Só que depois que ela perdeu os pais, o Cody foi lá consolar a mulher. E aí, logo em seguida, começou o processo de corte, né? De cortejar, sei lá como é que chama aquilo. E aí, nesse momento da corte, teve o famoso episódio dos nachos também, né? Que, se não me engano, foi até mencionado algumas vezes nas temporadas do Quatro Mulheres e um Marido. No livro da família, o Cody, ele admite que ele era um homem superficial na juventude, né? E que ele achava a Christine também um doce de pessoa, mas, como eu falei, achava que ela era gordinha demais para os padrões dele, né? Isso era um problema na época, isso segundo ele. Não bastasse isso, também durante o momento lá de corte, eles fizeram uma viagem e no caminho eles pararam num posto. E aí o Cody estava se sentindo um pouco enjoado no meio dessa viagem aí. A Christine, ela não quis nem saber e comprou uma porção enorme de nachos com queijo, né? Queijo e pimenta. E aí, segundo o Cody, ela devorou aquilo ali de uma vez dentro do carro e ele nem conseguiu tirar aquela imagem da cabeça dele por muito tempo. O primeiro encontro deles foi ele disse que foi no Valentine's Day, né, que equivale ao Dia dos Namorados, ainda em 94. Logo depois desse encontro aí, ela passou a fazer também pressão para que eles se casassem logo. Dizendo o Cody que ela colocou ele na parede e aí falou que era inapropriado ficar de namorico e que era injusto também, porque ela meio que estava se sentindo ali uma concubina, né, perto das outras esposas. Então, ele foi lá e fez o pedido e um mês depois acabaram se casando. A Robin só entrou na jogada muitos anos depois, lá em 2010, e essa história, inclusive, foi documentada na série, né? O ex-marido dela era um belo de um traste e foi a Mary quem conheceu a Robin primeiro e depois sugeriu, né, que o Cody fosse lá ficar com ela. A corte dos dois foi a que mais durou também, já que eles levaram cerca de 6 meses para poder se casar. Pelos registros também e entrevistas sobre o início dos relacionamentos, a gente consegue ver também que o principal motivo que levou o Cody a investir, né, num casamento plural foi simplesmente o fato de ele conhecer essa vida poligâmica, né? Era a única que ele conhecia. Então, tanto ele quanto a Mary foram criados nessa seita aí fundamentalista e para eles esse era o jeito certo de se viver. Talvez se eles não tivessem vivido isso, eles não teriam, né, se interessado também. Quer dizer, a princípio, a Mary, né, pelo menos, né, porque na maioria das vezes é a mulher que acaba perdendo aí nessa história. O Cody, ele também era uma pessoa bem superficial, como ele mesmo já admitiu, o que leva a gente a pensar também que ele escolheu essas mulheres aí muito baseado em aparência, né, ou na própria vaidade dele também. Porque lá no documentário que eu falei da Netflix, eles mencionam que ter muitas esposas é um sinal de prestígio, né, dentro da comunidade. E a gente sabe que o Cody, ele adora um confete. Tanto que ele tá nesse programa há anos e anos e não larga o osso de jeito nenhum. Outro problema dele também gostar de ser considerado um homem de muitas esposas, né, é que ele aceitou algumas situações também, em nome de tudo isso. Por exemplo, ele não era obrigado a se casar com a Christine, em momento algum. Muito menos depois de dizer que não era tão assim atraído por ela, né? E nem adianta negar também, porque todo mundo sabe que uma atração física, ela conta sim, né? E conta muito em alguns casos. No começo de Quatro Mulheres e um Marido, a Christine estava grávida e ela reclamava também de ser uma esposa que era deixada de lado, né? Sendo que foi ela também quem criou os filhos de praticamente todo mundo. Ela era meio que uma mãezona da família, né? E a saída dela, inclusive, teve um grande impacto dentro da família Brown. Você vê que nenhum dos filhos mesmo quer seguir o mesmo caminho, até porque todo mundo viu a barca furada
que é isso daí, você dividir as atenções no parceiro, né, de vida, e mesmo depois de ter criado 1 milhão de filhos também, como a Christine fez, o Corey ainda tentou fazer um inferno na vida dela, tentou culpar a mulher, né, por ter arruinado a vida dele. Nenhum dos meninos gostou dessa atitude, inclusive, e a maioria esmagadora, assim, dos filhos acabou ficando do lado da Christine, mesmo os que não eram filhos dela, né. O Corey vivia se orgulhando de ser o cara que resolvia tudo, que equilibrava a família, mas ele não percebeu que estava fazendo um péssimo trabalho, claramente priorizando, né, descaradamente também a Robin, que é a mais jovem de todas elas, e deixando as outras de lado. Eu fico impressionado, assim, que ao longo das temporadas ele disse, né, com todas as letras, que não sente absolutamente nada pela Mary e nem se considera casado com ela mais também, né? O casamento dele com a Janelle é nítido também que é só um negócio, e a Christine finalmente também decidiu ir embora, né, em novembro agora de 2021. A Janelle passou o ano de 2022 andando para cima e para baixo também com a Christine, o que não é uma surpresa muito grande, até porque as duas sempre se deram muito bem, né? A questão é que, ao que tudo indica, ela também saiu desse casamento aí, né, esse casamento espiritual que ela tinha com o Corey. A Mary tinha ficado lá também aboletada, né? Será que ela fazia isso para infernizar a vida do Corey? Não sei, só para não deixar ele ter paz com a Robin. Pode ser, mas ela também admitiu no episódio final da última temporada que o casamento dela já foi pro espaço também, né? Na verdade, a gente sabe muito bem que desde o divórcio legal dos dois, a relação ali já não tinha muita salvação, não. Num episódio que foi ao ar em novembro de 2022, nos Estados Unidos, o Corey, ele falou o seguinte sobre a Mary, né? Abre aspas. Eu não me considero mais casado com a Mary. Se ela quisesse mudar e casar com outra pessoa, eu não teria nenhum problema com isso. Não acredito que vamos funcionar nunca mais e não acredito que um dia eu consiga me sentir seguro emocionalmente com ela. Fecha aspas. Um poço de romantismo, né? Pois é, todas as esposas já sabiam que ele preferia a Robin também, e agora que as crianças estão praticamente todas criadas, né, não faz mais sentido continuar nisso daí. A Christine, ela já tá até saindo, né, em alguns encontros, dando uns beijinhos também, vivendo a vida dela. Em resumo, né, ele só se casou porque queria ser igual o pai dele, que arrumou um monte de mulher e de filho também. Ele mesmo nunca nem aguentou sustentar esse povo todo e nem tinha vontade também, pelo visto, né? Agora que ele tá só com a Robin, ela também tá preocupadíssima, porque ela disse já que ela faz questão de ter um casamento poligâmico, nem ela quer ficar sozinha com o Corey. Inclusive tem um episódio que ela fala que as outras esposas, elas empurraram o Corey pra cima dela, né? Meio que pra poder se livrar dele. E ela, que não é besta nem nada, quer fazer o mesmo agora com outras mulheres. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Olha o karma aí, hein? Mas eu quero saber de você, você acha que o Corey vai conseguir manter pelo menos a Robin no meio dessa história toda, ou ela também vai pular fora, hein, dessa barca furada? Deixe sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.